as coisas que a gente julga como certo e errado, e na PNL a gente chama isso de mapa, ou seja, é o roteiro que a minha mente construiu a respeito de como eu vou navegar no mar da vida, digamos assim. A minha mente estabelece para mim, com base nos meus aprendizados, tudo aquilo que eu vou atribuir como julgamento. Se eu vou olhar para alguém e achar que ela é simpática ou não. Olha que curioso, tem pessoas aqui que estão me vendo pela primeira vez, né? E mesmo assim, todos vocês já têm julgamento sobre mim. Só que não é sobre mim, é sobre o que a sua mente está falando sobre mim. Então, percebendo a diferença aí como é gritante? Não é a realidade, é o mapa de cada um. Então, de repente, eu sou parecido com um jovem que você conheceu na sua infância, na sua adolescência. Você provavelmente está projetando em mim os mesmos sentimentos que você tinha a respeito daquele jovem. De repente, eu estou falando de um tema que já é do teu interesse há muito tempo. Isso naturalmente vai facilitar uma simpatia por sua parte. Se por outro lado eu estou falando de um tema que te incomoda, você já está olhando para mim e pensando, deixa como ele fala besteira, deixa como ele é não sei o quê. E por que é que isso acontece? Não é por causa do meu desempenho agora, é por causa do mapa de cada um. É daí que nascem os preconceitos. É daí que nasce a visão limitada do professor, de olhar para o aluno está de cabeça baixa escrevendo. Porque de repente o aluno não tem uma preferência visual, ele não tem necessidade de olhar para o professor. Mas se o professor tem essa preferência, ele vai se ofender com o aluno que não olha para ele. E ainda vai dizer assim na sala dos professores, fulano de tal não é confiável, porque ele não olha nos olhos da gente. Quantas vezes a gente já falou isso, né? Não confia em fulano não, porque ele não olha nos olhos, e de repente fulano não olha nos olhos porque ele tem outro jeito de funcionar. Ele não olha nos olhos, mas ele faz isso, uma forma de dizer, estou ouvindo. Aí sabe o que é engraçado na vida humana, né? Na vida das criaturas inteligentes, entre aspas? É porque a pessoa que tem a preferência auditiva, ele vai casar com a pessoa que tem a preferência visual. Aí o que é que acontece? A esposa visual, brigando, discutindo, ela quer que o marido faça o quê? Olhe. E o marido auditivo, né, e tudo mais, vai estar aqui, só recebendo a pancada. Né? Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência. E recebendo. Essa postura, para o funcionamento dele, é uma forma não verbal de dizer, estou completamente atento. Pode falar, fala que eu te ouço. A postura corporal dele está falando isso. Mas ela quer o quê? Olho no olho. Ela quer ver a bilotinha do olho dele para saber se ele está limpinho, né? Aí chegou a hora que ela se estressa, ela fala, tu não vai me olhar não? E ele ainda responde com piadinha, ele diz, escuta, é com o ouvido, né? Com os olhos, ainda responde, mas não, a mulher, né? Então, quando a gente entende isso, embora pareça muito simples, muito bobo, a gente começa a ajustar a nossa linguagem para chegar até o nosso aluno. Porque tem aluno que tem essa preferência mais auditiva, tem aluno que precisa do movimento e não é necessariamente porque ele é hiperativo ou outra coisa não, às vezes é o funcionamento dele. É por isso que é tão bacana a proposta da educação inclusiva, que muita gente pensa erroneamente que a educação inclusiva é para o aluno deficiente, não é só para o aluno deficiente, é para todos. Inclusive aquele aluno que não tem um laudo, mas ele tem uma dificuldade que às vezes não é dele, às vezes é pela falta de flexibilidade do professor. E aí o professor rotula aquele aluno. É aquele aluno que está mal em matemática e só tira nota ruim, só que no ano seguinte, quando muda o professor, a nota dele muda também. Não tem isso, minha gente? Então não tem como a gente descartar a falta de capacidade do professor em se comunicar. Porque, como o Renato já falou, são coisas diferentes. Uma coisa é você dominar o conteúdo. Isso é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é você conseguir traduzir esse conteúdo em palavras, em comportamentos, para levar até o seu aluno. Essa tradução, ela acontece de forma automática, inconsciente. Eu estou falando com vocês, eu não estou selecionando as palavras, eu vou falar isso, não. A gente sabe que é automático. Daí vem a psicanálise, inclusive. A psicanálise se baseia na ideia da associação livre. A pessoa fala livremente. E por que a gente fala livremente? Porque o nosso processo de fala, ele é automático. Então a PNL nos convida a refletir um pouquinho sobre isso e a entender, eu estou falando com tal aluno, com essa característica e ele não está aprendendo. Enquanto eu continuar colocando a culpa nele, eu não vou fazer nada diferente para apoiar o aprendizado daquele sujeito, né?